Pode ser que elimine total, mas pelo menos por enquanto. Por quê? Porque não é algo que não é urgente e não é importante. Fica parecendo algo que é... Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live onde eu vou te ajudar a obter maior engajamento e produtividade do seu time. Aqui falando Rômulo Frota e hoje eu vou trazer 10 dicas de gestão do tempo e produtividade para te auxiliar nessa jornada. Então vamos chegando, para quem não sabe, às terças e quintas-feiras às 19 horas no perfil do Instagram Rômulo Frota Oficial. Nós estamos trazendo essas lives onde eu vou te ajudar a obter maior engajamento e produtividade do seu time. Hoje, essas 10 dicas realmente são bastante interessantes, teriam mais, mas em razão do tempo e para não aprofundar tanto e não ficar tão cansativo para vocês, depois nas outras lives a gente pode trazer cada uma dessas ou um grupo dessas daí e aprofundar mais um pouco. Mas para não ficar tão cansativo hoje, trago essas 10 que são realmente muito úteis para você já ir implementando. Então, eu quero te pedir logo adiantadamente que você compartilhe essa live com o seu time. Se você é líder, compartilhe com o seu time, porque eu sei que realmente alguns líderes, alguns gestores não conseguem transmitir, por enquanto, não conseguem transmitir realmente alguns conceitos para os seus colaboradores, para o seu time. Então, se você compartilha com eles, fica mais fácil para você, porque eles vão ter acesso a esses conhecimentos, aí você já vai se poupar desse investimento de tempo em preparar um roteiro, um repertório para passar para eles. Embora é interessante, a gente vai ver aqui hoje rapidamente, que é interessante que você consiga ter esse repertório para que você consiga inspirá-los a fazer isso, porque afinal de contas não adianta você, líder, ter técnicas de gestão, técnicas de produtividade, técnicas de liderança, técnicas de inteligência emocional, se você não passar para o seu time. De que é que vai adiantar? É interessante que você passe para eles, para eles entenderem e assim você formar uma cultura bacana dentro do seu time, com gestão do tempo, com engajamento, com produtividade, com inteligência emocional. Então vamos lá direto ao ponto, porque são 10 tópicos, são 10 dicas, então realmente, para a gente não estender muito, eu vou começar logo, tá? Então, é interessante que você tenha em mente o seguinte: hoje em dia, para quem não sabe, a síndrome de burnout, que é uma síndrome associada ao trabalho, já foi incluída no CID-11 e realmente é uma questão em que nós temos que fazer o possível para que o trabalho, o local de trabalho, as tarefas de trabalho, a gestão do tempo seja otimizada de tal forma que isso não gere adoecimento nos membros do time, para que isso não gere, para que um deles não vá desenvolver uma síndrome de burnout, por exemplo. É uma questão delicada que realmente há prejuízo para o time, há prejuízo para a empresa, há prejuízo para a instituição, porque vai haver absenteísmo e acontece às vezes de você não prever quanto tempo o profissional vai estar afastado ou não, e acontece muitas vezes de ser um profissional que é importante para você e ele adoeceu. E também você, líder, gestor, gestora, nós sabemos da ansiedade que muitos líderes passam com relação, principalmente quando há esse índice de absenteísmo, quando há afastamento por licença médica. A gente sabe, eu sei, porque eu também fico, quando acontece isso, eu fico também ansioso. Então é importante que você, líder, leve isso em consideração e passe para o seu time essas dicas aqui, compartilhe enquanto a gente ainda não começou, para que eles implementem juntamente contigo, juntamente com você, essas técnicas que vão otimizar realmente não só a produtividade, mas vão dar uma manutenção na questão da saúde mental. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é o seguinte: planejar uma rotina diária. Planejar uma rotina diária parece uma coisa muito básica, realmente. Planejar uma rotina diária, muitas pessoas já falam isso há tanto tempo, planejar a rotina diária. Mas aí eu lhe pergunto, você planeja a sua rotina diária? Você planeja a sua rotina semanal? Alguns líderes, alguns gestores não planejam
a rotina nem semanal e nem diária. Às vezes tem tudo anotado na cachola, na cabeça, como eles costumam dizer, mas acredite, isso daí só vai lhe gerar estresse. Se você ficar guardando o seu planejamento diário na cabeça, você vai se estressar bastante, porque você vai considerar tudo como urgente. E considerar as coisas como urgente vão te causar um estresse constante. Por quê? Porque o que é urgente precisa ser resolvido rapidamente. Então imagina se várias coisas urgentes surgem na mesma hora e você fica querendo saber por onde começar. E existe aquela questão da paralisia por análise, que você analisa tanto o que é que tem que fazer e acaba não fazendo nenhuma delas, ou então escolhe a que não seria a ideal para ser feita logo prioritariamente. Então, isso causa estresse, tratar tudo como urgente. E por que você trata tudo como urgente quando você não anota num papel, numa agenda, no computador, em um programa? Porque vão acontecer algumas coisas durante o dia e você não vai ter a visualização do roteiro que você tinha planejado. Então, algumas coisas vão ficar aguardando em stand-by e vão surgir outras que você não programou, que você vai ter que resolver, e principalmente se você não tiver enquadrado nos quadrantes que eu vou colocar aqui agora para vocês, se você não tiver ali visualizando essas questões do que é urgente, o que é não urgente, o que é importante, o que não é importante, você vai querer resolver tudo quando aparece. Vai querer tratar tudo como urgente, tudo como se fosse algo que precisa ser resolvido naquele momento. Chega um ponto que você está completamente afogado de tarefas urgentes, porque você não sabe mais o que é urgente, o que é não urgente, o que é importante e o que não é importante. Nesse momento, a sua cognição, a sua capacidade de raciocinar, ela já está comprometida. E para aquelas pessoas que não têm a percepção desse momento de desgaste, fica mais complicado ainda. A pessoa só sabe que está cansada, mas ela não sabe por que está cansada, ela não percebe que não está raciocinando bem nesse momento. Eu não sei se você já passou por um episódio desse, quando chegou para você alguma atividade que no dia a dia é uma coisa simples, mas naquele momento você não teve condições de resolver adequadamente, e acontece, infelizmente, de alguns gestores, por uma questão realmente de proteção, vamos tirar o infelizmente, por uma questão de proteção, às vezes uma questão de vaidade, às vezes uma questão de não exposição, não quer expor que não está bem naquele momento para responder aquilo, para desenrolar aquilo, tenta desenrolar de qualquer jeito. Mas se você tiver inteligência emocional, você vai perceber que naquele momento é interessante você dizer, não, agora realmente vamos aguardar mais um pouco, daqui a pouco a gente resolve isso. Ou então diga mesmo, seja sincero, não, nesse momento aqui o HD, o disco rígido está aqui já cheio, vamos dar um tempinho aí que daqui a pouco eu vou estar melhor e a gente avalia essa situação direitinho. Eu particularmente, Rômulo, faço isso, quem trabalha comigo sabe. Se tiver um momento que eu estou ali realmente que o disco rígido já está cheio, a memória já está cheia, eu digo, não, daqui a pouco a gente resolve, porque nesse momento realmente não tem condições. E é bom fazer isso porque o seu time vai aprender o momento para isso também. As pessoas que trabalham comigo sabem, quando eu digo isso é porque realmente naquele momento não está legal. E eu também já percebo quando é um momento em que, se eu for tratar de determinada demanda que possa esperar para depois, quando eu vejo que o membro do time está ali já com o disco rígido cheio também, eu já espero um pouquinho para que as informações ali fiquem mais amenizadas, que o disco rígido ali seja otimizado para que a gente trate da questão. Então, nesse primeiro tópico de planejamento diário, eu vou aprofundar mais um pouco, vou trazer mais os conceitos, vou escrever aqui no Flipchart, aproveita aí para mandar, para compartilhar para o teu time, para que eles aprendam isso. E se você faz parte de um time que não está, dessa forma, não está com planejamento diário, e o seu gestor, a sua gestora não tem essa habilidade para trazer essas informações, trazer essas técnicas, então aproveita e compartilha com o teu time, com os membros do teu time,
porque todos vão ganhar com isso. Eles vão ganhar com isso, você vai ganhar com isso, e o seu gestor também vai ganhar com isso, ou seja, vai ficar uma situação bacana para a sua equipe, para o seu time. Então vamos lá. Ainda com relação ao planejamento diário, eu trouxe aqui três técnicas. É importante que você realmente anote. Se não der para anotar agora, volta depois, assiste de novo a live e verifica, anota aí, faz as anotações devidas. Isso aqui é muito interessante. Com o tempo, isso daqui fica internalizado, você já faz isso automaticamente. E é interessante, só que no início você realmente tenha como visualizado. Só puxando aqui, se tiver feito um barulhinho aí, foi porque eu puxei o dispositivo de som, de áudio para cá, para não comprometer aqui o áudio. Então vamos lá. Eu vou trazer para vocês agora primeiro esse roteiro, esse mapa de urgente, não urgente, importante, não importante. Ele é conhecido como matriz de Eisenhower. Então, o nome é bonito e complicado, mas isso daqui não é complicado, tá? Então vamos lá. Aqui a gente distribui, já trouxe isso para vocês em outro momento, mas é importante agora porque também faz parte das técnicas de produtividade e gestão do tempo. Então a gente divide, faz um xizinho, faz um quadrado, bota aqui na primeira coluna, na primeira coluna, na parte superior, você coloca o que é urgente, tá? Na segunda coluna, na parte superior, você coloca não urgente. Aqui, nesse lado esquerdo, na parte superior, no quadrante superior esquerdo, você coloca importante. E no quadrante inferior esquerdo, você coloca não importante. Vou aqui botar os 3 pontinhos, porque já sabe que é não importante. Não vou preencher. Não importante. Ok? Parece quem jogou aí Batalha Naval. Quando era criança jogou Batalha Naval. Você jogou Batalha Naval? Lembra que parece isso daqui? A gente dizia o quadrantezinho, a letra e o número. Enfim. Então sim, agora está feito aqui o gráfico. Agora o que é que a gente faz? A gente faz o seguinte. Se chega algo para você... Agora, isso aqui não substitui, isso aqui complementa, não substitui o seu planejamento diário, tá? Isso aqui faz parte das estratégias que você vai utilizar, tendo em vista que você já tem um planejamento diário. Esse daqui, atenção, isso daqui não é o planejamento diário, tá? Presta muita atenção. De novo, isso daqui não é o planejamento diário. Você vai planejar, você vai fazer o seu planejamento diário e no seu planejamento diário, ao longo da execução do seu planejamento diário, você vai ter isso daqui em mente. Você vai ter esses fundamentos para tratar da execução do seu planejamento diário. Como assim, Rômulo? Como assim? Explica. Eu explico. Suponhamos que o seu planejamento diário é o seguinte, é uma das formas de planejamento diário, isso aqui. Eu faço, eu acho muito legal. Eu tenho um calendário, já falei para vocês que eu tenho um calendário, eu tenho uma programação diária que eu recebo por e-mail às 5 horas da manhã, mas além dessa programação diária, eu costumo, hoje em dia, antes eu colocava num programa, mas hoje eu coloco no papel. Eu coloco no papel porque eu sou um pouco sinestésico e visual, então para mim o papel ainda é uma boa, complementa muito bem para mim. Então se não tiver papel, claro, eu boto no dispositivo eletrônico. E eu não sou suspeito para falar isso, porque todo mundo aí, quem me conhece, quem me acompanha há um tempo, sabe que eu sou fã da tecnologia, sou fãzão realmente da tecnologia. Então eu faço o seguinte, eu pego um papel e eu escrevo as atividades que eu pretendo fazer, mesmo que elas já estejam naquele roteiro que eu recebo por e-mail diariamente, mas se não estiver, eu também incluo nesse papel como se fossem atividades, eu costumo colocar 3, como se fossem super importantes para eu fazer naquele dia. E a partir dessas 3, eu incluo outras que podem surgir, se surgirem no momento que eu estou fazendo as 3, outras atividades ali. A partir da 4ª, eu já... é como se fosse um bônus. Se der para fazer a partir da 4ª, eu faço.
Se não der para fazer, eu procuro fazer aquelas 3. Se não deu para cumprir todas as 3, pelo menos uma delas, não tem problema, porque aquele planejamento diário, o planejamento, você não precisa se obrigar a fazer aquele planejamento, mas ele é um roteiro, um mapa que vai te ajudar a você ter maior probabilidade de cumprir aquele roteiro. Eu vou te dar um exemplo. Outro exemplo. Suponhamos que você foi para um seminário, por exemplo, ou então um congresso, um mastermind, alguma coisa de aperfeiçoamento na sua área, no seu roteiro profissional, ou pessoal também. Então, o compromisso de hoje ou de amanhã, vamos colocar amanhã, o compromisso de amanhã é ir para esse evento, onde você vai aprender determinadas coisas, seja para aplicar na sua carreira profissional, seja para aplicar no seu desenvolvimento pessoal em geral, fora do trabalho, desenvolvimento existencial, vamos dizer assim. Então amanhã você já tem esse planejamento, a agenda está fechada porque você vai passar o dia lá. Mas eu pego esse papel e dentro desse planejamento diário eu vou colocar 3 pontos, por exemplo, 3 objetivos para fazer naquele evento. Um deles, por exemplo, é fazer networking com pelo menos 2 novas pessoas que eu ainda não conhecia. É um exemplo. Outro exemplo, nesse mesmo roteiro, coletar pelo menos 3 ideias importantes para mim desse evento. Ficar atento para coletar pelo menos 3 ideias. Esse é um exemplo, são 2 exemplos do que a gente pode fazer, do que eu faço, costumo fazer, independentemente do planejamento diário. Então vamos lá. Dentro desse planejamento que você fez, que você pode fazer só com a agenda, ou também a agenda e esse roteiro que eu te mostrei agora, e esse roteiro está muito bem explicado, esse das 3 opções diárias está bem explicado lá no livro Hiperfoco, muito interessante, recomendo. Nós vamos falar rapidamente aqui sobre um roteiro que tem a ver também com esse livro. Então vamos lá. Por que isso aqui é importante? Ao longo do dia você traçou esse roteiro, fez essa anotação dessas 3 coisas, se for o seu caso, se assim você preferir fazer, mas surgiu algo que não estava previsto. Surgiu algo que não estava previsto. E alguém de vocês tem dúvida, você tem dúvida que a probabilidade de acontecer algo imprevisto é 50-50, é 50%, 50%, porque preste muito bem atenção no que eu vou lhe dizer. O que há de mais previsível, você precisa ter isso em mente. Há algo que é super previsível. É a certeza de que tudo é imprevisível. A vida é imprevisível. Cada momento é imprevisível. Então não tem como a gente se engessar nesse conceito de previsibilidade e linearidade. Preste muito bem atenção nisso. Então vamos lá. Aconteceu algo que não estava previsto. Muito simples de ocorrer. Então, esse evento, essa circunstância que ocorreu que não estava previsto, você vai enquadrar nesse roteiro aqui. Você vai avaliar, olha, isso que surgiu agora, isso é urgente e é importante? Se for urgente e importante, o que é que eu vou fazer? Se for urgente e importante, eu faça agora. Faça agora. Um exemplo bem exagerado, um problema de saúde, um problema grave de saúde. É urgente e é importante. Você precisa fazer agora. Inclusive, pode ser que você não tenha tempo de fazer depois, se for um problema de saúde sério. Outra situação agora. É urgente, mas não é importante. É algo que surgiu para ser resolvido agora, mas não tem uma relevância, não tem tanta relevância. O que é que você faz? Você não investe o seu tempo nisso. Você, líder, você vai delegar essa situação. E se você não for líder, você também vai delegar essa situação. Vou te dar um exemplo. Fora do trabalho. Você está em casa, o almoço naquele momento, ou a janta naquele momento.
Então, é algo que é urgente, porque o almoço precisa ser feito, mas não é tão importante no sentido de que você pode pedir um delivery, você pode pedir para que, se aquele vazamento ele não for constante, for só um vazamento da mangueira, por exemplo, você pode tirar a mangueira. Se você não tem como fazer aquilo naquele momento, porque você tem outras prioridades, então se tem outras prioridades que naquele momento são mais importantes do que essa, então essa, nesse momento, não se torna importante. Tá? Ela é importante, mas não é tanto quanto as outras, então para enquadrar nesse quadrante você coloca como não importante. Por quê? Porque você pode pedir para alguém, se você tiver alguém que faça isso, ir comprar essa mangueira. Você pode pedir alguma coisa num delivery e deixa o botijão de gás lá enquanto se resolve isso, porque o problema não é no botijão, é um vazamento na mangueira. Então, avaliando dessa forma em casa, eu acredito que você... Um exemplo para o trabalho fique mais fácil de você perceber. Então, se é urgente e não importante, você delega. E também eu trouxe esse exemplo de casa para não ficar parecendo que você, líder, e também os colaboradores que estão ouvindo agora, que não são gestores, para vocês não imaginarem, nossa, delegou para mim porque não é importante, então é uma atividade que não é relevante e por isso veio para mim, eu não sou relevante. Eu sei que às vezes as pessoas, principalmente no roteiro que a gente está, no panorama atual, as pessoas estão muito milindradas, e eu quero dizer que não é isso. É porque realmente o líder, ele tem outras ocupações, um panorama mais complexo, como, por exemplo, monitorar o time, monitorar o roteiro social do time, ver como é que estão as relações, fazer networking, ver o que é que a sua empresa, a sua instituição, participar do que está acontecendo fora do seu setor, fora do setor onde ele é líder. Ele precisa disso, ela precisa disso. Saber o que está acontecendo na empresa, o que está acontecendo na instituição, está integrado nisso. Inclusive, os motivos são vários, mas tem um que eu considero muito importante, que é para que esse líder tenha um sentimento de pertencimento com a empresa, com a instituição. Porque ele precisa desse sentimento para ele transmitir esse sentimento para o time. Como é que o time vai se sentir pertencente, com sentimento de afiliação à empresa ou à instituição, se o líder não está com esse sentimento? Não faz sentido. Então, o líder precisa ter esse sentido e faz parte dos roteiros dele esse nível de complexidade. Então, vai ter coisas que para ele realmente não serão urgentes, mas não serão tão importantes, porque vai se chocar com essas outras coisas mais complexas que ele tem que fazer, que demandam um investimento não só de tempo, mas de energia psíquica, e ele vai precisar delegar. Porque senão ele vai adoecer e o líder, o gestor, a gestora adoecendo, não se iluda, ele ou ela vai adoecer também. O time, adoecer em que sentido? Porque vai provocar estresse, vai provocar, enfim, não vai provocar desconexão no time, as pessoas vão trabalhar desmotivadas, vão trabalhar com senso de desorganização, enfim. Então é isso. O que é não urgente e é importante? Vamos deixar isso aqui por último. Vamos para cá. Não urgente e não importante. O que é que a gente faz? Elimina, pelo menos por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Pelo menos por enquanto. Pode ser que elimine total, mas pelo menos por enquanto. Por quê? Porque não é algo que não é urgente e não é importante. Fica parecendo algo que é, naquele momento, realmente irrelevante de ser feito. Irrelevante de ser feito. Por exemplo, você tá super a hora bem apertada para chegar em uma reunião e você passa por uma loja onde você viu uma roupa, suponhamos viu um terno que você quer, faz tempo que você queria achar um terno daquela cor, mas você está com uma reunião
você está quase atrasado para uma reunião super importante. Então, esse terno, com base nessa reunião, comparando com essa reunião que é super importante para aquele momento, esse terno fica enquadrado nesse quadrante, que para aquele momento ele é não urgente e não é importante. Ele pode ter uma determinada importância, mas se fosse um outro momento que você não tivesse uma situação tão urgente para chegar no tempo tal. Então, aí ele seria, você poderia enquadrar nesse quadrante, mas naquele momento ele não é importante e não é urgente. E eu gosto de fazer isso, de levar vocês a relativizar essa questão, para que a gente não fique engessado. Eu sei que vai ter alguém que pode dizer, poxa vida, não, mas aquele terno para mim é urgente porque eu estou precisando, o meu terno tá ruim, já tá feio, já tá velho, eu preciso de um tempo. E é importante porque eu não vou encontrar esse terno facilmente, que eu já procurei bastante. Então, em um determinado momento, pode ser que ele seja tanto urgente como importante. Mas nesse exemplo da reunião, ele vai para o quadrante de não urgente e não importante, tá? Isso daqui agora eu vou passar bem rapidamente, mas só para vocês entenderem, é um conceito legal também, bem interessante, que é o time boxing, chamado time boxing, que é o seguinte, a gente faz uma lista das atividades que tem que fazer, a gente estipula um tempo para cada atividade, e para cada atividade que tem que ser feita, e no final do dia a gente avalia se aquele tempo foi o suficiente. Isso é muito importante. Embora eu passe muito rapidamente por isso, isso é muito importante porque você vai ter aí uma familiaridade com o tempo necessário para que você saiba o quanto você vai investir de tempo em uma determinada ação, uma determinada atividade. Parece até aquelas coisas, por exemplo, suponhamos que você vai comprar um bem móvel aí, um bem móvel ou imóvel, e você tem que fazer ali as continhas ali, vai para a sua planilha financeira para avaliar o quanto você pode naquele momento investir nesse bem, nesse patrimônio. Seja um patrimônio, seja algo passivo ou ativo. Então, você precisa saber o quanto você vai precisar investir. Aqui é parecido porque você vai precisar, nessa forma você consegue ter um panorama do quanto de tempo você vai investir em determinada atividade. Por que isso é importante? Porque pode ser que você seja convidado, por exemplo, para participar de algo que não necessariamente é uma atividade, um projeto que precisa ser feito, seria um projeto bônus, vamos dizer assim, um plus, e você, sabendo o quanto você gasta nas atividades que você já tem como importantes para serem executadas, você vai conseguir avaliar, não, isso daqui realmente não dá tempo para eu participar disso, infelizmente. É melhor do que você dizer que vai e participar, não participar, ou então vai e deixa capenga a sua participação naquilo e deixa capenga também, deficiente, a execução do que você tinha planejado. E outra coisa muito legal é o task batching, que esse conceito é o seguinte, eu achei também super interessante, que é a gente avaliar os momentos do dia em que a gente está mais disposto para fazer uma determinada atitude. E quem defende essa teoria, esse estudo, fala que às 10 horas da manhã e às 15 horas da tarde são os momentos em que a gente está com mais disposição para a execução das atividades, principalmente se forem intelectuais. Então, quem segue essa linha adota esses dois momentos para enquadrar as coisas mais complexas. E aqui eu quero que você entenda que você vai adaptar, você vai escolher da melhor forma possível dentro da sua realidade, dentro do que você se alinha mais. É interessante trazer essa quantidade de dicas, porque aqui pode ser que uma substitua a outra. Você, tipo, eu vou usar essa 8ª aqui no lugar dessa 3ª dica, que eu acho que, para mim, combina mais com o meu roteiro, fica mais prático de eu executar. Então, não vou chegar para você aqui e vou dizer, não, faça essa daqui, você tem que fazer essa.
Embora esteja ressaltando alguns conceitos que realmente vão até ampliar as outras possibilidades, mas quem vai saber é você. Por exemplo, hoje eu estava na academia, estava malhando perna e estava com um peso que para mim naquele momento realmente já era o limite, mas que para muitos de lá é pouco, é um peso pouco. E passou um colega e disse: vamos, que isso aí é pouco peso para essa quantidade de perna aí, vamos lá, bota mais peso. Mas naquele momento, quem sabia o que eu tinha capacidade de aguentar de peso, era eu, e eu não ia arriscar lesionar meu joelho fazendo aquele tipo de atividade. Então você vai precisar adaptar de acordo com a sua realidade, de acordo com a facilidade que você tem para implementar isso. Então vamos lá. Passada essa parte aqui, nós vamos para partes mais práticas agora ainda, mais práticas, mas decore esses conceitos, tá? Que são importantes. Não deixa passar batido isso. Se você não anotou agora, depois volta, assiste, reassiste, para que você anote e implemente. Aqueles roteiros lá, isso aqui é importante saber, eu implemento isso também. Hoje em dia, eu não, nas atividades que a gente faz no meu time, a gente sabe o tempo que cada coisa leva, o tempo que cada atividade leva, já faz tempo que a gente sabe isso. Para a gente, isso é algo como super básico, saber o tempo que cada atividade leva. Então isso aqui vai ajudar. E a matriz lá de Eisenhower, a gente com o tempo implementa no automático, tá? Se você começar a, quando surgir alguma coisa que não estava planejada, você enquadrar naquele quadrante ali, colocar naquele quadrante, com o tempo você não vai mais precisar olhar para aquele mapinha e escrever, já vai ficar automático. Isso já faz um tempo também que eu já implemento de forma automática e é super útil e faz com que a gente reduza bastante o desgaste que levaria se a gente não fizesse isso, tá? Então, agora, exemplos mais práticos. Segundo ponto, estendi bastante, né, no primeiro ponto, mas é porque era necessário. Segundo ponto, uma técnica chamada download da mente. Download da mente, que é interessante, né? Para quem não sabe o que é download é quando você clica no botãozinho, por exemplo, você está na internet e alguém oferece, sei lá, o download de um livro, que é você clicar no botãozinho lá e aquele livro ser baixado, a gente chama baixado para o seu computador. Isso é um download. O que é download da mente? Esse é o apelido para essa técnica. É você baixar da sua mente, da sua cuca, a ideia que surgiu naquele momento. Suponhamos que você está trabalhando, deixa já uma folha de papel, a sua agenda próxima de você com a caneta, e o que vier na sua mente naquele momento de algo que você precisa fazer ou algo que você entende que precisa fazer, você vai anotar na agenda. Você vai anotar na agenda. E continua trabalhando. Depois de um tempo, se surgir outra coisa, você vai colocar na agenda novamente. E assim você vai anotando e depois você vai aliar com a matriz de Eisenhower, lembra, naquelas colunas, para ver o que é importante, é relevante você fazer no momento que você reservar para aquilo. Essa técnica é uma técnica que é utilizada por muitos estudiosos nessa área, muitos estudiosos defendem isso. Isso está também no livro Hiperfoco, que eu falei no início. É uma forma de você aliviar a mente, deixar a mente, como é que eu posso dizer? Aliviar realmente, para não sobrecarregar a sua mente. Por quê? Porque essa informação que chega na sua memória, na sua mente nesse momento, se você não anotar em nenhum lugar, ela vai ficar lá, fazendo parte dos seus pensamentos, ainda que você não perceba que essa informação está lá. Mas o seu cérebro vai guardar essa informação de que naquele momento você lembrou de algo para fazer e vai ficar guardadinho ali em uma área da sua mente, isso para que você em determinado momento você vá fazer. Então o cérebro tem esse funcionamento e a gente, quem não sabe disso, acha que eu esqueci. Não esqueceu. Seu cérebro está ali com isso aí guardadinho, a mente guardou em um espaço mental ali tal, que isso daí vai ficar tipo assim, vai ficar ali perturbando sem nem que você saiba. Olha, Rômulo, isso aqui tem que ser feito, isso aqui tem que ser feito. Aí ao longo do dia vão haver relâmpagos, flashes daquilo novamente. E você vai lembrar,
Nossa, eu lembrei naquela hora e não anotei. Poxa vida, não, agora eu não vou anotar não, mas a segunda vez eu vou decorar. Não vai. Mais tarde você vai esquecer novamente. Então, isso vai te proporcionar você anotar na agenda quando vierem essas ideias, vai fazer com que você alivie esse espaço mental, alivie esse campo atencional, que é o nome que muitos teóricos dão, campo atencional, tá? Então, anota isso. Outra coisa que a gente pode fazer, que está ligado a isso também, é diminuir as distrações. Quais distrações? Adivinhem qual é a principal delas. A principal delas é, inevitavelmente, o celular. Então, dependendo do que você vai fazer de projeto, dependendo da situação que você esteja, é interessante que você deixe o celular no silencioso. Algumas pessoas afastam o celular. Eu, em alguns momentos, eu faço isso, eu afasto o celular, deixo ele distante. Dependendo da situação, eu realmente boto no modo avião, se for algo muito complexo de ser resolvido naquele momento, e para não haver essas distrações. Um outro roteiro de distração são os e-mails. É interessante que você reserve, guarde ali um momento no dia para você responder aqueles e-mails, porque senão você vai ficar entrando ao longo do dia para olhar e-mail. Isso é uma grande fonte de distração. Isso também está roteirizado nos direcionamentos de gestão. Eu faço isso também, mas esse procedimento não foi eu que criei, foi realmente, são vários estudiosos que defendem isso, dos e-mails. Outra coisa que provoca muitas distrações são as janelinhas de aviso constantes no seu computador, no navegador. Então é importante que você alivie essas distrações, diminua essas distrações. Lembrando que esses pensamentos que vêm e voltam, que sobrecarregam ali o seu campo atencional, eles também são distrações, porque você está aqui, lembrou a primeira vez, não anotou no papel ou na agenda, como eu te disse, para fazer. Daqui a algumas horas vem aquele pensamento de novo e você vai parar para lembrar dele e vai ficar naquela de ficar na dúvida se anota ou se não anota, se confia na memória. Só aquilo ali você já teve uma grande distração e dependendo do que você estivesse fazendo antes, você já não retorna mais com a mesma qualidade porque o seu hiperfoco naquele momento foi quebrado. Quarta dica. Estamos se estendendo, né? Vamos dar uma adiantadazinha aqui. Quarta dica. Aprende a delegar. Aprende ali, usa ali as matrizes de Eisenhower para ver o que é que pode delegar e começa a delegar para o seu time. Você vai ver que não é um bicho de sete cabeças. Realmente tem gestores que têm uma dificuldade muito grande de delegar atividades que surgem sem estar na programação, mas é importante você delegar. Agora, claro que você vai delegar com sabedoria, você não vai concentrar a delegação, por exemplo, em um colaborador do time, em um membro do time. Se você for delegar várias coisas, por exemplo, você vai avaliar se você vai estar sobrecarregando determinada pessoa ou não. Você vai usar de sabedoria nesse momento, a sua experiência vai contar nisso, mas se você for um gestor que não tem experiência, você vai buscar usar da sabedoria. Se você não tem essa sabedoria, então segue essa dica aqui. Avalia se a quantidade de coisas que você delegou, se foram concentradas em poucas pessoas, se foi, tenta distribuir isso de uma forma que não sobrecarregue os membros do time. Porque os efeitos, acredite em mim, a gente não vai falar isso agora para não proporcionar essa digressão, não fugir do roteiro, mas os efeitos quando você sobrecarrega os membros não são bons para a produtividade e para o engajamento. Mas a gente aborda depois isso. Vamos lá agora, quinto aspecto. Recompensas. Planeja recompensas. Você, líder, planeja recompensas para você, planeja recompensas para o seu time, passa para o teu time, os instrui a eles também desenvolverem as próprias recompensas. Mais uma vez, importante você passar esses conhecimentos para o seu time. Se você não tem essa habilidade, ainda não tem essa habilidade, compartilha aqui com eles
para que fique mais fácil eles observarem isso, sem que você invista, por enquanto, tempo em fazer isso. Então, quais são essas recompensas? Eu vou te dizer agora as recompensas, porque você recompensar o time, aí vai depender de cada circunstância, de cada realidade. Eu não vou fazer aqui direcionar para você algo que pode ser que você não consiga, dependendo da sua realidade. Mas há um direcionamento que eu posso te dar, que é você ensiná-los, compartilhar com eles esse conhecimento de que eles busquem os próprios reconhecimentos. Eles mesmos, reconhecimento não, recompensas. Eles mesmos se recompensem. E olha que técnica simples. Técnica Pomodoro. O que é a técnica Pomodoro? Técnica Pomodoro é você trabalhar, passar 15 minutos em uma atividade. Depois desses 15 minutos, você passa 5 minutos de descanso daquela atividade. Não necessariamente você vai ficar ocioso, você pode fazer uma outra coisa, mas que não seja relacionada àquela atividade. Você pode fazer uma outra coisa, pode ler algo, outra história, pode se levantar para tomar um café, pode beber uma água, enfim, 5 minutos. Depois você retorna, passa mais 15 minutos e depois 5 minutos de descanso. Na terceira ou quarta pausa, você dá um tempo maior de descanso e pode fazer um ciclo maior, um período maior de atividades também. Isso é interessante, é bem legal, é uma forma de recompensa, é uma forma de eles mesmos se educarem para que eles ganhem essa recompensa. Isso é interessante porque isso vai liberar dopamina, o hormônio da recompensa, da satisfação, da recompensa, vai dar ali um certo prazer realmente, ainda que eles nem entendam isso, mas se eles assistirem a live aqui, eles vão saber que foi por causa da dopamina. Tem vários métodos, os métodos ágeis, por exemplo, usam desse roteiro também de dividir uma atividade grande em atividades em blocos pequenos, porque vai dar a sensação de que, dividindo em blocos pequenos, a execução de cada bloco vai gerar essa recompensa, vai ter a liberação ali de dopamina, vai fazer com que o time, passando para o próximo bloco, eles já vão passar recompensados com a execução do bloco menor. Isso é bem interessante, realmente. E agora eu trago só uma exceção com relação a essa pausa do Pomodoro, que eu não quero também que vocês se engessem com relação a isso, pelo seguinte: existe uma exceção, eu realmente direciono que há essa exceção, eu treino para que haja essa exceção, eu utilizo essa exceção, que é a seguinte: a do hiperfoco. O que é isso? É uma atividade em que você está ali produzindo, você está focado naquela atividade. Alguns chamam de estado de flow, que é você estar ali imerso em um fluxo de atividade que as ideias estão fluindo, é o melhor que você pode, às vezes acontece de ser o melhor momento de produtividade e qualidade na produtividade do dia. Você está tendo aquele fluxo e se você cortar aquele fluxo, você, quando retornar, você vai perder o fio da meada. Você vai deixar a cereja do bolo cair. Então é interessante que você não se engesse nessas técnicas do Pomodoro e nem nas outras, seja de que método for, levando em consideração essa do hiperfoco. É uma técnica já bastante conhecida, essa do hiperfoco. Eu já avaliei em mim mesmo também, em outras pessoas, e realmente, quando você está concentrado em uma determinada, principalmente se for algo intelectual, determinada atividade em que naquele momento, se alguém chama, ou sei lá, um telefone, ou mensagem, ou se você estiver no escritório, estiver em home office, alguém lhe chamar dizendo que é algo que você tem que fazer naquele momento, você precisa avaliar se aquele tipo de momento é um momento em que você está em estado de flow, que você está em hiperfoco, onde estão fluindo as ideias, onde é o momento que você vai ter mais qualidade para fazer aquilo. Se for esse momento, meu amigo, minha amiga, se puder realmente, se não for a casa caindo, deixa lá para resolver depois, porque senão, quando você voltar, acredite em mim, você não vai ter o mesmo fluxo. Aquele fluxo se perdeu e você vai, se tiver que entregar aquilo naquele dia, por exemplo, você vai, comparado ao que você iria entregar antes, você vai fazer um remendo. E eu tenho certeza que você que está assistindo, se você está assistindo, me assistindo até agora, você não gosta de fazer remendo. Então vamos lá.
Sexta dica. Sexta dica, cuidar de si mesmo. Exatamente, cuidar de si mesmo. Faz atividade física, se preocupa com a saúde. A atividade física vai te ajudar por causa dos hormônios que liberam, vai te ajudar também na manutenção da tua gestão emocional, vai te auxiliar na gestão da ansiedade, vai te auxiliar na implementação dos roteiros de inteligência emocional. Então cuida disso, pratica atividades físicas, faz caminhada, se possível faz meditação também, que é espetacular. Então é isso, cuida de si. Sétima dica, saiba dizer não. Aprenda a dizer não. Pratique dizer não. Acredite, dizer sim sempre, vai lhe sobrecarregar demais, vai comprometer a sua qualidade profissional, vai comprometer a sua saúde emocional, vai comprometer a sua saúde mental. Então aprenda a dizer não, porque se você disser sempre sim, você vai sobrecarregar, vai ter esses impactos que eu falei, esses pontos, e isso vai repercutir no seu time. Pode ter certeza, isso vai respingar na qualidade da produtividade do seu time, no engajamento do seu time. Oitava dica, use tecnologia a seu favor. Não seja um inimigo ou uma inimiga da tecnologia. Não faça isso. Não faz sentido você não gostar de tecnologia, você fugir de tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta que vai te auxiliar demais a você se desgastar menos, a você produzir mais, trabalhando menos. É possível? Claro que é. Porque, veja bem, eu já abordei em outros momentos, eu não vou abordar isso agora, mas horas trabalhadas não é sinônimo de horas produzidas. Tá? Não vou abordar isso agora, mas depois eu já abordei e depois a gente aborda de novo, porque realmente é importante ver isso. Então, usa a tecnologia a teu favor. Nona dica, compartilhe essas habilidades de gestão de tempo com o seu time. Essas técnicas que eu te falei aqui e esse direcionamento de você compartilhar com eles para que eles entendam isso faz parte de uma das dicas, é a nona dica. Então compartilha isso com o teu time para que eles entendam os fundamentos, para que eles mesmos consigam por si só fazer, alinhar as próprias gestões de tempo, para que eles mesmos consigam implementar aquele esquema lá de urgente, não urgente, importante, não importante, a matriz de Eisenhower, que eles consigam implementar isso na vida profissional deles, tá? Então compartilha com eles. E a décima dica, décima e última dica é a seguinte: alia a gestão do tempo à produtividade. Alia a gestão do tempo à produtividade. Por quê? Porque você pode ter uma ótima gestão do tempo, mas não necessariamente está diretamente relacionada, completamente proporcional à produtividade. Eu acabei de falar alguns segundos atrás que horas trabalhadas não significam necessariamente horas produzidas, porque há pessoas que acontece de, se a pessoa tiver uma gestão do tempo, tiver uma metodologia organizada, ela pode fazer em 4 horas o que um outro faria em 10, talvez, porque esse outro que faria em 10 não tem organização, se perde, tem muitas distrações, não usa tecnologia, enfim. Então, alia a gestão do tempo à produtividade. E uma coisa muito interessante é, por exemplo, um conceito chamado, não só um conceito, mas uma metodologia, muitas empresas utilizam isso, que é o timesheet. Essa expressãozinha significa que faz uma avaliação do tempo gasto em determinada atividade, é uma avaliação aproximada. Por exemplo, você vai desempenhar uma determinada atividade e para aquilo você levou 2 horas, você levaria 2 horas. Pode ser que você consiga fazer em menos tempo, pode ser que você consiga fazer em mais tempo, mas é uma estimativa do tempo que se leva para fazer aquilo. E em determinados lugares, os profissionais são remunerados com base nessa estimativa de tempo. Não necessariamente na
na produtividade, na produtividade material quantitativa, mas no que foi feito daquela atividade nessas 2 horas, por exemplo. Então, uma atividade tal que estima-se que leve 5 horas, então o profissional vai ser remunerado por aquelas horas, por aquela atividade que foi feita levando em consideração essas 5 horas. Então, isso é interessante. Vamos esquecer, porque para o contexto agora, esse contexto econômico do profissional ser remunerado por isso não é relevante, porque o que é relevante no conceito desse timesheet é que o profissional vai saber o tempo estimado que ele vai gastar em determinada atividade. Lembra que eu falei para vocês que a gente utiliza isso, eu utilizo isso há muito tempo, eu inclusive considero fundamental você saber, a gente saber a quantidade de tempo que cada atividade leva. Então, o timesheet é uma coisa interessante, muito interessante também nesse aspecto, porque se surgir algum projeto, por exemplo, alguma demanda que não que você não consiga implementar, ou então você está pensando em implementar, mas você vai avaliar, eu tenho essas outras atividades aqui, cada uma delas tem a estimativa aproximada de tantas horas. Essa daqui que surgiu agora, se você tiver como, obviamente, delegar para outra pessoa. Então, essa atividade que chegou agora, ela tem a estimativa de tantas horas. Ixi, mas não vai caber para o dia de hoje a execução dessa atividade aqui, que tem mais horas do que, somando com as outras, extrapola. Vamos dizer aqui um exemplo que você não vai fazer, por exemplo, hora extra. Um exemplo bem exagerado para ficar simples de a gente entender a importância de ter a avaliação do tempo de cada atividade que a gente faz. Então é isso. Eu espero que vocês transmitam para os seus times. Se você tiver habilidade para fazer isso, você transmite por você mesmo esses conceitos, ou alguns deles você escolhe. E se você não tiver, por enquanto, essa habilidade para compartilhar esses conhecimentos com o teu time, compartilha com eles a live, pede para eles assistirem, que aí vai ficar menos desafiador para você, porque eles já vão assistir e vão já chegar lá no seu departamento, lá no seu setor, já preparados para a implementação que você sugerir nesse sentido, se você sugerir. E eu espero que, se você ainda não segue isso, ou se não segue outras ferramentas que possam ser tão boas ou melhores do que essas, sugiro que você siga essas. Você vai ver o impacto tanto na produtividade, tanto no engajamento, tanto no seu bem-estar, tanto na sua saúde emocional, tanto na saúde mental, tanto na redução enorme do índice de absenteísmo do seu time, tanto em você ter mais sentido no que você está fazendo, você e o seu time, e também no propósito seu e do seu time. Então é isso, até terça-feira que vem, às 19 horas. Desejo a todas e a todos uma excelente noite e uma excelente votação no domingo. Vão conscientes, escolham o que vocês entendem que é o melhor e que o Brasil ano que vem esteja o melhor possível. Então, independente de quem ganhe. Então, é isso. Boa noite, até mais.